Qual é o primeiro músculo que o seu sistema nervoso contrai quando você eleva seu braço à frente? O deltoide anterior? O córaco braquial? Algum músculo mais distal, o extensor, o nardocarpo? Provavelmente nenhum deles. Olá, sejam bem-vindos ao canal Grau de Liberdade. Eu sou o Fábio Bessa e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os ajustes posturais antecipatórios. Nos vídeos anteriores a gente já introduziu o tema do controle postural e já falou sobre os sistemas sensoriais, como que eles participam no controle da postura e do movimento, assim como os ajustes posturais compensatórios, né? Quando a gente precisa usar ajustes posturais quando algum evento sai do planejado. Agora, voltando para a pergunta inicial desse vídeo, a gente vai ver que é muito difícil a gente precisar qual foi o primeiro músculo que contraiu quando você elevou o seu braço à frente. Isso em função de variabilidades entre cada indivíduo, isso em função da tarefa que pode ter contextos diferentes, né? Você está elevando o braço para quê? E também em condições ambientais distintas. Mas é pouco provável que seja algum do seu membro superior. Para explicar melhor para vocês isso, a gente vai ter que voltar um pouco atrás. Em 1967, pesquisadores russos eles avaliaram exatamente essa função. Eles pediram para alguns indivíduos elevarem o braço à frente e monitorar a atividade de alguns músculos, tanto do membro superior quanto das pernas e do tronco. E o que eles perceberam foi que antes deles detectarem alguma atividade muscular no deltoide anterior, né, no músculo movedor primário, para flexão, eles viram atividades musculares nos eretores espinais, né, então nos paravertebrais, e nos músculos do membro inferior da região posterior, dos isquios tibiais e do tríceps sural. E a provável razão para o sistema nervoso ativar esses músculos posteriores, antes de você contrair o músculo que vai levar seu braço à frente, é porque levar o seu braço à frente faz com que você desloque massa à frente. Se você desloca o seu centro de massa um pouco à frente, logo isso gera um desequilíbrio anterior. Então você precisa acionar músculos que contrapõem a esse deslocamento de massa anterior, que são os músculos posteriores, para esse tipo de movimento específico, né, no ambiente controlado, e esses músculos posteriores vão conseguir transferir seu centro de pressão um pouquinho para frente, então manter você estável. Então, no final das contas, quando você ativa seu tríceps sural, você desloca um pouco seu centro de pressão para frente. Quando você contrai seus músculos paravertebrais, você contrapõe aquele torque flexor que esse deslocamento à frente do braço vai gerar, né, no seu tronco. Então massa à frente gera uma tendência de flexionar, logo você ativa seus músculos posteriores para contrabalancear isso. A explicação mais física, biomecânica do porquê você contrai esses músculos quando você eleva seu braço à frente. Agora, se a gente fosse olhar dentro do nosso sistema nervoso, o que está acontecendo, seria mais ou menos assim. A gente já executou funções similares a essa, parecidas, várias vezes. Então, o nosso sistema nervoso ele já tem armazenado ali uma ideia daquela função, uma ideia do que uma função como aquela, com aquela demanda, vai gerar de desequilíbrio no nosso corpo. Então, como ele já tem uma ideia do que pode acontecer, ele já estimou que o braço provavelmente vai gerar um desequilíbrio à frente, então ele ativa alguns milissegundos músculos que podem contrapor aquilo. Isso é totalmente, apesar de ser dentro do movimento voluntário, é involuntário, você não precisa pensar conscientemente nisso. Você só pensa em executar a função e o seu sistema já ativa alguns milissegundos antes os músculos que vão permitir que você realize aquela função de fato. E são essas atividades musculares que acontecem alguns milissegundos antes, de maneira independente do feedback sensorial, que é o que a gente conhece como ajustes posturais antecipatórios. Como os ajustes posturais corretivos, né, compensatórios que a gente viu no vídeo anterior, eles têm uma latência maior para acontecer, então entre você ter o desequilíbrio, perceber aquele desequilíbrio, informar o sistema nervoso que você está se desequilibrando e voltar a uma resposta efetora no teu músculo, isso tem uma latência maior. Esses ajustes antecipatórios, né, que já são pré-programados pelo sistema nervoso, eles são fundamentais principalmente no início de movimentos voluntários. Então quando você vai iniciar qualquer movimento, você usa mais esses ajustes
antecipatórios, porque você não tem ainda um feedback do resultado da ação que você está executando. Agora, um pequeno adendo, é claro que na maioria das funções ocorre uma mistura desses dois ajustes. É um contínuo, ao mesmo tempo que você está pré-ativando alguns músculos, você já está tendo conhecimento de resultado naquele momento do que já estava sendo feito, então você tem medidas que vão corrigindo o seu movimento durante a execução, mas tem esses dois mecanismos, é importante vocês entenderem que eles são distintos, né? Um é uma pré-programação que você tem ali baseado no teu repertório, e o outro é um ajuste que você faz em função do que está acontecendo durante a execução, e aí você utiliza esses mecanismos para poder continuar cumprindo a função, quando algo sai do planejado, né? Esse o compensatório. Agora, olha que interessante, depois desses primeiros experimentos que esses russos fizeram há já 50 anos atrás, em 1997, 30 anos depois desses primeiros experimentos, alguns pesquisadores da Universidade de Queensland, eles começaram a detalhar um pouco mais essa função antecipatória dos músculos do tronco. E o que eles viram? Eles viram que, por exemplo, alguns músculos profundos do abdômen, como o transverso do abdômen, ele se pré-ativava, igual acontecia aqueles músculos posteriores naquela função avaliada dos russos, só que de maneira independente da direção do movimento do braço. Então, tanto quando eu levava meu braço à frente ou para trás, e até mesmo depois eles viram que no movimento de membro inferior era o mesmo padrão, o transverso do abdômen ele se pré-ativava em indivíduos saudáveis antes desses movimentos. É interessante porque eles também avaliaram os músculos mais superficiais, né, o reto do abdômen, o oblíquo externo, os eretores, e eles viram que esses músculos mais superficiais eles eram mais dependentes da direção que você estava executando o deslocamento. Então, igual a gente viu a explicação que eu dei anteriormente em relação à mecânica por trás de um ajuste antecipatório desses músculos posteriores quando você desloca o braço à frente, o raciocínio é o mesmo. Então, quando esses sujeitos nesse estudo eles deslocavam o braço para trás, você deslocava a massa para trás, então o seu sistema nervoso entendia que aquela função iria deslocar seu centro de massa para lá, e ele pré-ativava alguns músculos, por exemplo, como o reto abdominal, o oblíquo externo, que eram músculos superficiais que conseguiam contrapor aquilo. E o contrário, eles viram os mesmos resultados dos russos. Se você faz uma flexão, você pré-ativa esses músculos de trás, né, os eretores da espinha. E agora o transverso foi um achado novo. Eles viram que, independentemente da direção, ele era pré-ativado. Outro músculo que esse grupo viu que também se pré-ativa, independentemente da direção dos movimentos, é o músculo diafragma. O diafragma, eles viram que também realizava uma contração antecipatória, alguns milissegundos antes do movedor primário, independentemente inclusive da respiração. Então, se você ficasse em apneia e movimentasse o seu braço à frente ou para trás, eles viram que esses sujeitos, eles pré-ativavam o diafragma também. E esse grupo de pesquisadores também na Austrália, eles viram que o assoalho pélvico também contrai de maneira antecipatória antes dos movimentos tanto de flexão quanto de extensão, então independentemente da direção do movimento. E a alteração dessa pré-ativação desses músculos, seja do transverso, do diafragma, do assoalho pélvico, eles já têm sido associados na literatura com problemas de dor lombar crônica, de incontinência urinária de estresse, de problemas respiratórios, mas isso é tema para outro vídeo. Agora, qual que é a razão do nosso sistema nervoso central ele ativar esses músculos profundos, o transverso, o diafragma, o assoalho pélvico, antes de qualquer movimento, seja para frente, para trás, funcionar de maneira antecipatória, dado que esses músculos eles não têm muita capacidade, não têm uma vantagem mecânica em gerar torque sobre o tronco, né? Se a gente olhar puramente por uma perspectiva mecânica, né, de braço de alavanca, a gente vai ver que eles não têm vantagem quase que nenhuma em gerar algum movimento no teu tronco. Então, se você quiser saber a razão do porquê que nosso sistema nervoso pré-ativa esses músculos antes, aí dos mecanismos que estão envolvidos na estabilidade central dessa região do nosso tronco, que é importantíssima porque a gente tem mais de 50%, 60% da nossa massa está aqui, então a estabilidade dessa região é importante. Não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos e seguir a nossa página no YouTube.